O blog do Dina trouxe mais elementos que deixam ainda mais exposto o posicionamento conflitante do Ministério Público Federal, autor da ação que tenta suspender a lição. Dinarte, que informações são essas? Pois bem. Vai molhar o bico? Molhar o bico. Ontem nós tivemos uma sequência de três reportagens que eu esmiucei aqui sobre como eu acredito que a atuação, que o governo do estado e a prefeitura do Natal tenham uma atuação política é mais do que natural. Que o MPF tenha não é. Tem que ser uma coisa técnica. Cada vez mais eu tenho a impressão de que o procurador em questão está atrás da lei onde se encaixa aquilo que ele quer para fazer exercer a sua vontade. Isso ficou demonstrado hoje numa nova investigação que eu fiz. Primeiro, vamos contar o que é que está acontecendo, quais são os elementos centrais da contestação do procurador da República, Daniel Fontenelle, ao pedir a suspensão das operações prévias de instalação e de operação da obra da engorda de Ponta Negra. Ele diz que tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário estão sendo violados, especificamente a Convenção 169 da OIT, aquela dos indígenas, que nós já conversamos. Ele diz que há uma questão da União, por ser terreno, área de marinha, e tem, evidentemente, o envolvimento do IBAMA, que delegou a competência do licenciamento para o IDEMA. Tudo isso é a peça de acusação, em resumo, que o procurador faz para tentar barrar essa obra. E aí, esse repórter que vos fala, hoje teve uma ideia. Esse rapaz responde por algum procedimento, será no CNMP? Fui atrás dos procedimentos que tinha. CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público. Quando eu coloquei o nome dele lá, retornou um resultado que ele não é investigado, ele não foi alvo de nada, mas o caso era assim, conflito de competência. Aí eu disse, olha só que sorte a minha, vou abrir. E o nome dele aparecia como interessado, e eu li só apenas a ementa do acórdão. Acordam os conselheiros que a competência é do Ministério Público Estadual e não do Federal, em que pese ter interesses do IBAMA e da União. Aí eu enlouqueci. Eu disse, eu preciso da íntegra desse processo o quanto antes. Quando eu obtive a íntegra do processo, esse de que eu falo, aí eu comecei a ver algumas coisas. O IBAMA foi lá em Guarulhos e multou uma empresa. E por que ele multou essa empresa? Ele lavrou um auto de infração e citou nesse auto de infração o seguinte, olha só, é importante frisar que o que está acontecendo aqui nessa empresa, né, nesse crime ambiental aqui, diz respeito ao Tratado de Montreal, Protocolo de Montreal. Eu disse, olha, Protocolo de Montreal então é uma norma, é um tratado internacional. Vamos ver se o Brasil é signatário do Protocolo de Montreal. Aí eu fui. O Brasil é signatário do Protocolo de Montreal, que é o protocolo que vocês conhecem pelo assunto chamado proteção da camada de ozônio. Esse é o Protocolo de Montreal que foi infringido nesse crime. Mas bem, um tratado internacional está envolvido no caso. Vamos ver então agora por que é que o IBAMA, que é quem está atuando, o caso não ficou com o MPF. Aí eu fui lendo o processo e descubro que o MPF lá opinou que não basta o envolvimento a atuação do IBAMA não é suficiente para configurar competência do MPF. É preciso que interesses objetivos do IBAMA
sejam atingidos e o descumprimento do tratado internacional por essa empresa não configurou uma questão transnacional. O crime que houve lá em Guarulhos, por outras palavras, não transgrediu o mundo, não feriu o mundo. A minha dúvida é se o Tratado 169 da OIT em Natal afeta o mundo todo a ponto de ser invocado como está sendo invocado. Então, o cara que eu tinha um tratado internacional, eu tinha a atuação do IBAMA, mas eu ainda não tinha um despacho do Daniel Fontenelle opinando. Eu vou ler as 400 páginas. Aí eu encontrei. Abro aspas. Senhor promotor de justiça, encaminho a Vossa Excelência para as providências que entender cabíveis o procedimento em epígrafe que visa apurar possível delito tipificado na legislação ambiental, pois de tudo que foi apurado nos autos, inexiste a princípio lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades que justifique a intervenção do Ministério Público Federal no feito. E aí ele, com um tratado internacional envolvido na questão, com a atuação do IBAMA envolvida na questão, diz, tem que ir para o Estado, para o MP estadual, tratar desse assunto. Ou seja, não é a Justiça Federal não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, e o CNMP acolheu a tese do Daniel e dos procuradores que estavam com ele e passou o caso para o MP estadual. Pergunta que se faz a Daniel. Com um tratado internacional envolvido que o CNMP disse que não configura uma transgressão transnacional. Com o IBAMA envolvido, como estava lá e como ele disse que está aqui. Eu disse, gente, as semelhanças do caso são muito gritantes. Como é que em um caso você opina pela competência do Estado e no outro você ajuiza uma ação invocando as mesmas coisas, dizendo que a competência é sua? A história está contadinha no blog do Dina, com todos os documentos. Claro que eu sou essa pessoa de pegar, printar, documentar e mostrar, porque para mim ficou claro isso. Veja, eu vou trazer agora um outro ponto. Me chama a atenção que ao longo de todos os processos em que eu tenho visto da engorda de Ponta Negra, a resolução, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, não é mencionado. Não é mencionado em nenhum momento. Não é mencionado nas petições acusatórias. O CONAMA, inclusive, é o órgão que fez uma série de regras sobre, por exemplo, Enio e Gustavo, quando é que cabe uma audiência pública. O dado que eu trouxe aqui ontem de que pescadores foram os mais ouvidos na audiência pública faz parte de uma resolução do CONAMA que prevê que, concluído o estudo de impacto ambiental, a comunidade tem que ser convocada para que esse estudo seja apresentado. Foi isso que foi feito. Vai ficando a impressão, assim, as normas ambientais que foram obedecidas, eu não vou usar porque foram obedecidas. Então eu vou atrás de normas que eventualmente eu possa dizer que não estão sendo obedecidas. E mais uma vez, a comunidade de pescadores de Ponta Negra precisa ser protegida, mas ela está sendo usada num maniqueísmo, numa peça teatral que eu estou tendo o prazer de desmontar, porque não é preocupação com os pescadores que está em pauta. O que está em pauta, está cada vez mais evidente, é uma vontade pessoal de barrar uma obra, porque toda a falta de tecnicidade, e eu não sou advogado, não sou formado em direito, mas estudo e leio, a falta de tecnicidade salta aos olhos nesse caso da atuação do MPF. Eu acho que está até na hora de quem coordena o MPF no Estado chamar esse procurador para uma conversa e dizer, olha, tá ficando feio, porque a matéria que eu publiquei hoje, aliás,
Hoje eu recebi o seguinte, só para concluir, o seguinte comentário: você está fazendo um trabalho que nem deveria ser seu. Deveria ser meu, sim. E isso é o que jornalistas fazem quando se propõem a honrar a missão que assumem, que é de investigar. Quando ficou claro que o uso de pescadores ia ser feito para algo ideológico, eu vi que tinha uma farsa a ser descortinada, e aqui estou tendo o prazer de desmascará-la. Olha, segundo Bruno Giovanni, no meio de RN hoje, a manifestação realizada contra a liberação da licença em Ponta Negra contou com pouquíssimas pessoas e apenas 2 pescadores.